29 de setembro de 2022. Rodada final do World Poker Tour em Los Angeles, Califórnia. De um lado da mesa está Garrett Adelstein, um jogador experiente e considerado por muitos um dos melhores do mundo. Do outro, Robbie J. DeLeeuw, uma jogadora desconhecida que havia se tornado a sensação do torneio, embora ninguém naquela altura acreditasse que ela pudesse derrotar um jogador do porte de Garrett. A partida começa tranquila e se desenvolve com total normalidade, até que Jade se lança em um all-in inesperado. A mão da mulher é bastante ruim, de modo que o risco de ser derrotada por seu oponente é superior a 70%. E isso era o que deveria ter acontecido, se não fosse porque a mão de Garrett era muito pior que a dela. Robbie Jade acabava de derrotar seu experiente adversário, com uma aposta suicida que nenhum jogador de primeira linha faria. O preço daquela vitória, $260 mil. No entanto, Garrett Adelstein estava convencido de que havia sido vítima de um engano. A única forma de Jade ter feito uma jogada tão arriscada com uma mão tão ruim era se estivesse convencida de que a dele era ainda pior. E Garrett estava certo de que o segredo daquela sofisticada armadilha estava em um de seus anéis. Mas como pôde uma novata sem nenhuma experiência vencer um profissional implacável? Em que consistia a trapaça? Por que Jade decidiu entregar o prêmio de $260 mil a Garrett? E, finalmente, Robbie Jade foi realmente uma trapaceira? Acompanhe-nos até o final do vídeo se você quiser saber. Na noite de 29 de setembro de 2022, o Hustler Casino Live, um prestigiado programa de pôquer transmitido pelo YouTube desde a Califórnia, celebrava uma de suas partidas habituais com jogadores de alto nível. Entre eles estavam Garrett Adelstein, um veterano temido por sua leitura cirúrgica do jogo, e Robbie J. DeLeeuw, uma mulher que apenas começava a se destacar nos círculos do pôquer profissional. Ninguém antecipava que, em questão de minutos, aquela partida se transformaria em uma bomba midiática. O confronto entre os dois jogadores ocorreu na grande final do World Poker Tour, à qual chegaram depois de deixar para trás os demais adversários. Garrett tinha projeto de sequência e overcards, uma mão muito forte no contexto do poker Texas Hold'em. Robbie, em contrapartida, segurava a JC 4 horas, ou seja, uma combinação fraca, sem conectores, sem naipe, sem possibilidade lógica de melhora. As apostas subiram. Garrett deu um all-in de mais de $109 mil. Robbie, em uma jogada que ninguém entendeu, pagou sem hesitar. E ganhou. Garrett ficou sem palavras. A plateia ao vivo explodiu. O desconcerto transformou-se em suspeita. Garrett, visivelmente impactado, deixou a mesa e pediu para falar em particular com Robbie. 20 minutos depois, ela lhe devolvia o dinheiro, garantindo que o fazia pela tensão gerada e para evitar escândalos. Mas o dano já estava feito. As redes sociais pegaram fogo. As manchetes logo explodiram. Fraude no Hustler Casino Live. Trapaça com vibração no dedo. Robbie J. DeLeeuw sob fogo. O que a princípio parecia apenas uma mão estranha transformou-se em uma investigação pública. Garrett publicou uma longa declaração acusando Robbie de ter recebido informações sobre suas cartas por meio de um dispositivo oculto, supostamente em um anel que emitiria vibrações codificadas. A teoria era simples. Alguém, assistindo a mão em tempo real, já que a partida estava sendo transmitida pela televisão, lhe enviava um sinal para que tomasse decisões específicas. Essa era a única explicação lógica para que Jade se lançasse em um all-in no qual as probabilidades de perder eram superiores a 70%. Para isso, tinha que estar completamente certa de que Garrett não tinha nada formado. Em meio ao furacão, Robbie defendeu sua inocência. Explicou que sua decisão foi um erro, que o fez porque pensou que tinha J-3, não J-4, e que a pressão do momento a havia levado a uma leitura mal executada. Também negou ter usado qualquer dispositivo tecnológico. Inclusive convidou um jornalista do Los Angeles Times à sua casa, onde mostrou o anel de rubi que usava naquela noite. Não tinha circuitos. Não vibrava. Era, disse, apenas uma joia. No entanto, os fantasmas da suposta trapaça com bolas anais chinesas que meses antes haviam sacudido o mundo do xadrez, após a derrota de Magnus Carlsen para Hans Niemann,
ainda estavam latentes. A imprensa e a opinião pública não paravam de especular e as autoridades se viram pressionadas a abrir uma investigação. O Hustler Casino iniciou uma auditoria interna. As gravações foram analisadas. O pessoal técnico foi interrogado. O sistema de RFID, a tecnologia que permite mostrar as cartas na tela, foi revisado em busca de vulnerabilidades. Mas nada conclusivo surgiu. Não houve provas de hackeamento. Não foi detectado sinal de vibração. No entanto, a suspeita permanecia no ar como uma fumaça espessa. Teria sido uma fraude perfeita? Uma intuição incompreensível? Ou uma jogadora subestimada por um sistema dominado por homens? Enquanto isso, os analistas do mundo do pôquer não chegavam a um acordo. Joey Ingram, um dos mais persistentes em examinar a jogada, dedicou dias inteiros a revisar a sequência quadro por quadro. Analisou a linguagem corporal, os movimentos das mãos, os tremores do rosto. Nada era conclusivo, mas tudo era suspeito. Outros, como Doug Polk, trouxeram uma visão mais equilibrada. A jogada foi estranha, sim, mas não necessariamente uma prova de trapaça. O pôquer, como a vida, também tem espaço para o improvável. Outros defendiam Robbie com o argumento mais simples. No pôquer, as pessoas cometem erros, até erros que desafiam a lógica. Mas se algo estava claro, era que Robbie, até então uma figura secundária, havia se tornado o centro do universo do pôquer. Seu rosto estava em todos os lugares. Sua voz era ouvida em entrevistas, no Twitter Spaces e em podcasts. Da noite para o dia, ela havia se transformado, para o bem ou para o mal, na protagonista involuntária de uma narrativa em que a verdade parecia mais uma aposta. Nos dias posteriores àquela jogada inesquecível, a máquina midiática não deu trégua. O Hustler Casino Live estava no olho do furacão e precisava responder. Foi ordenado aprofundar muito mais a investigação. As salas de gravação foram temporariamente fechadas. O estúdio técnico onde eram manipulados os sinais R, F e D foi totalmente isolado. Tratava-se, em essência, de responder a uma única pergunta. Havia uma brecha no sistema que permitia a alguém ver as cartas dos demais em tempo real? E se a resposta fosse sim, quem havia repassado essa informação a Robbie? Os investigadores encontraram falhas potenciais. O sistema RFID, embora avançado, tinha pontos vulneráveis. Um dos técnicos, Brian Sagbigsal, foi apontado como figura de interesse. Seu papel era sensível. Tinha acesso direto às telas onde se mostravam as cartas de cada jogador ao vivo. Aparentemente, não havia sido submetido a checagens de antecedentes. E então, outra reviravolta. Descobriu-se que Sagbigsal havia roubado fichas do próprio stack de Robbie após a partida. As câmeras de segurança mostravam como ele pegava as fichas, em valor aproximado de $15.000, acreditando que ninguém o via. Robbie, surpreendentemente, decidiu não apresentar queixa. Disse que não queria arruinar a vida dele. Aquilo dividiu ainda mais a comunidade. Para alguns, foi um gesto de nobreza. Para outros, um sinal de que algo não batia. Por que perdoar alguém que, em teoria, atraiu? Seria aquele suposto roubo o pagamento por ter repassado a informação da partida? A pressão midiática e as teorias em torno da decisão de Robbie de não apresentar queixa fizeram-na mudar de opinião. Ela apresentou denúncia pelo roubo do dinheiro contra Sagbigsal, mas, quando as autoridades tentaram prendê-lo, não conseguiram encontrá-lo. Essa situação só adicionou mais lenha à fogueira. Para muitos, era mais que evidente a cumplicidade do funcionário com a jogadora. Tudo indicava que ela havia trapaceado e que estava fazendo o possível para não ser descoberta. Diante disso, Robbie decidiu se submeter ao teste do polígrafo, que depois afirmou ter passado sem dificuldades. Mas logo se soube que a jogadora havia recusado fazer o detector de mentiras oferecido pelo gerente do cassino, Eric Persson. Em vez disso, Jade contratou uma equipe própria para realizar o exame, durante o qual não havia nenhuma testemunha que pudesse corroborar a versão dela. Com o passar dos dias, o caso tornava-se mais turvo e, aos olhos do público, Jade parecia mais culpada que inocente.
Garrett Adelstein, por sua vez, manteve-se firme. Em seu comunicado inicial, disse que nunca antes havia visto uma jogada tão ilógica e que, após conversar com Robbie, convenceu-se de que algo não estava certo, segundo suas próprias palavras. Suas reações, suas respostas, sua insistência em devolver o dinheiro, não me pareceram as de alguém que agiu honestamente. A narrativa do anel vibrador começou a ganhar força. Embora jamais tenha sido encontrado um dispositivo com essas características, a imagem era tentadora demais para a imprensa. Falava-se de um anel que vibrava em resposta a sinais externos, enviados por um cúmplice que observava as cartas a partir do estúdio. Cada vibração significaria uma ação: pagar, aumentar, desistir. Uma ideia herdada de velhos escândalos, como o de Monique Laurent na França, de quem, aliás, temos um vídeo neste canal, ou das fraudes no blackjack em Las Vegas nos anos 90. Mas aqui não havia provas, apenas conjecturas. Enquanto isso, Robbie começava a dar entrevistas. Apareceu em programas, podcasts, até mesmo no The Los Angeles Times. Defendia-se com firmeza. Eu me enganei, não trapaceei. Apenas tive uma reação ruim e impulsiva. Estou sendo demonizada porque ganhei contra um jogador que ninguém esperava que perdesse. Sua estratégia foi clara: transparência. Convidou jornalistas para sua casa, mostrou seu anel, sua roupa, sua bolsa, explicou sua jogada repetidas vezes. Aceitou o julgamento público, mesmo quando os comentários eram brutais. Algumas vozes misóginas a atacavam simplesmente por ser mulher em um jogo historicamente dominado por homens. Acusavam-na não pelo que fez, mas pelo que representava. E enquanto as plataformas digitais discutiam cada gesto seu como se fosse um julgamento por assassinato, o Hustler Casino Live tentava sobreviver ao escândalo. Suas audiências dispararam, mas sua reputação balançava. O mundo do pôquer, acostumado a silêncios opacos e jogadores estoicos, não sabia como lidar com uma história midiática tão visceral. O incidente já não era apenas sobre Robbie e Garrett. Era um espelho de como o pôquer enfrentava sua nova era: transmissões ao vivo, redes sociais, análises forenses, conspirações digitais. E no centro, uma mulher que ninguém havia previsto. As sequelas do escândalo se expandiram. O epicentro foi uma jogada. Mas as ondas alcançaram todos os cantos da comunidade do pôquer, desde fóruns subterrâneos até o topo dos grandes torneios internacionais. Os efeitos foram imediatos. Robbie começou a receber ameaças. Seu número apareceu em grupos privados. Recebia mensagens acusando-a de ser uma ladra profissional, uma fraudadora de luxo, uma atriz de Hollywood jogando com cartas marcadas. Mas não eram só palavras. Também recebeu pacotes com objetos desagradáveis, insultos escritos em bilhetes, até intimidações nos locais onde costumava jogar. Em resposta, seu advogado apresentou denúncia por difamação e assédio, citando não apenas usuários anônimos, mas também certas figuras influentes do mundo do pôquer, que, segundo ele, amplificavam uma narrativa perigosa sem evidências. Enquanto isso, em entrevistas, Robbie insistia que estava sendo crucificada por desafiar uma ordem não escrita, uma mulher novata que ousava ganhar dos supostos intocáveis. Mesmo além do caso, o debate tocava questões estruturais. A pouca presença de mulheres em mesas de alto nível, a forma como os ambientes de apostas tendem a excluí-las. Enquanto isso, o Hustler Casino Live aproveitava a notoriedade. Sua audiência disparou e cada vez mais patrocinadores queriam entrar. Ainda assim, o diretor do programa, Nick Vertucci, admitia que o episódio havia sido uma crise para a credibilidade do circuito. A investigação oficial concluiu-se semanas depois do incidente. O Hustler Casino emitiu um comunicado. Não se encontrou nenhuma prova definitiva de trapaça. Não foi detectado sinal de vibração. Não houve confissão. Em termos legais, o caso estava encerrado. A história de Robbie J. DeLisle não terminou com um veredicto, mas com um silêncio. Um eco sustentado no qual cada um ouve o que quer ouvir. Para alguns, Robbie continuará sendo a mulher que enganou um cassino inteiro ao vivo, com tecnologia oculta em seu anel e cumplicidades invisíveis entre cabos, câmeras e técnicos. Para outros,
é a vítima de uma caça moral disfarçada de análise estatística. E no meio desses extremos está a verdade. Uma verdade escorregadia e com contornos difusos, como uma carta embaralhada 1000 vezes. Ao longo de entrevistas, aparições públicas e declarações, Rob nunca mudou sua versão. Nunca admitiu trapaça, nem modificou seu relato. Disse que foi um erro, uma má leitura, uma jogada estranha que, pelas razões que fossem, deu certo. No mundo do pôquer, isso, por incrível que pareça, pode acontecer. E quando acontece, a reação natural é desconfiar. Porque ninguém tolera perder diante do inexplicável. O caso Rob Liu não deixou ninguém indiferente. Mudou protocolos em transmissões ao vivo. Obriga hoje a reforçar a segurança dos sistemas RFID. Introduziu novas cláusulas de controle interno em estúdios de gravação. Mas além do técnico, o impacto mais profundo foi humano. O de Rob J. Liu foi talvez uma anomalia estatística. Ou talvez uma farsa perfeita. Mas o certo é que revelou muito mais sobre quem a observava do que sobre ela mesma. E essa é a grande jogada desta história. Uma mão que permanece no ar, que nunca se fecha por completo, e que nos obriga a perguntar: se aquela vitória foi fruto de uma fraude sofisticada, ou, como afirma Jade, apenas a consequência de um erro. É que na vida, como no pôquer, às vezes o que mais incomoda é aquilo que não se pode explicar.